Oi, eu me chamo Maica Castro e quero trabalhar um assunto com você, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já sofreu por alguém ter falado algo de você, algo que te constrangia, que era verdade, mas ao mesmo tempo você não queria que ser exposta dessa forma ou exposto? Ou você já passou por situações onde pessoas falaram de você em verdades, ou seja, mentiras, e que isso te prejudicou bastante? Na verdade, ambos os casos traz um prejuízo para quem passa por isso. E eu quero tratar hoje sobre maledicência. A maledicência, ela engloba necessariamente a pessoa falar mal de alguém. E o falar mal de alguém é tanto quanto você fala algo que é verdade ou não. O fato de você disseminar verdades ou mentiras com relação ao outro, que isso possa trazer algum tipo de dano a essa outra vida, ambos, ou mentiras ou verdades, pode prejudicar muito, e isso é pecado. A calúnia é falar mentiras ou criar mentiras do outro. E a maledicência, que é o que nós vamos tratar hoje, é falar mal do outro. Então, uma coisa está intrínseca na outra, que é a calúnia, é falar mentiras do outro e que isso pode prejudicar. Então, é falar mal do outro. Então, ainda que seja verdade, o que se propaga, ainda assim, é falar mal. E o falar mal é pecado. A Bíblia diz, lá em Colossenses 3:8, assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Ele fala aqui para nós nos livrarmos de tal coisa. A Bíblia diz também, lá em Tito, capítulo 3, verso 2, assim: Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, tanto um versículo como o outro fala para que nós não pratiquemos nem o falar mal do outro de forma como fofoca e caluniar, criar coisas que não existem ou propagar coisas que você nem tem certeza que são verdades. Às vezes você simplesmente ouviu, às vezes você até suspeita que sejam mentiras. E ainda que você inclua na sua frase, olha, eu estou falando, mas eu não sei se é certeza. Ainda assim, é estar falando mal e ainda assim é errado, é pecado. E a Bíblia fala para a gente se desfazer de tal coisa. Lá em Lucas 6:28 diz assim: Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Interessante. Ainda que alguém fale mal de você, que maldizer é também falar mal, ainda que mintam sobre você, ainda assim, a Bíblia fala para nós bendizermos. E tem outro versículo que fala para a gente abençoar quem nos amaldiçoa. Abençoar, na verdade, para quem nos persegue. Então, assim, aí você pode dizer, Maica, mas isso não é fácil. Não, não é. Mas é uma semeadura. Não é pelo outro merecer, não é porque a gente é bonzinho, mas é porque, na verdade, a gente fazendo o bem, a gente vai colher o bem. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, eu pagando não o mal por mal, mas o mal com o bem, é uma colheita que eu vou receber no futuro. Então, se aquilo que eu quero receber, aquilo eu vou fazer. Então, muitos têm prazer em falar do outro. Prazer em aumentar, inclusive, coisas que ouviu, que não tem certeza, mas tem prazer. Há uma satisfação. Tem um versículo
que é bem interessante, que fala assim: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Tá lá em Provérbios 26, 22. Ó, as palavras da pessoa mentirosa, do caluniador, são como petiscos deliciosos. Dá prazer de sentar perto. Dá prazer. A alma, a própria alma, se satisfaz em ouvir falar do outro. Isso desce, ele diz que desce saboroso até o íntimo. Se nós formos alimentando essa prática de não só falar, mas também ouvir, isso traz uma certa satisfação, porque se fosse algo tão ruim assim, ninguém praticava, já é um hábito, e ninguém ouvia, que também se torna um hábito. O problema é que pessoas não percebem que são usadas pelo diabo para justamente disseminar o mal, maledicência. Você vê que é algo mal. Quem é o pai da mentira que a Bíblia fala? O diabo. E nós estamos fazendo o papel, nós estamos mediando, sendo intermediários dele em falar mal do outro. A Bíblia também fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o 16 e o 17, assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem, aí ele fala, Himeneu e Fileto, que nós estamos lendo 2 Timóteo, que é uma carta. Então ele dá essa orientação e ele fala exatamente para evitar falatórios inúteis. Porque isso, as pessoas não vão ficar impunes. Quem está ali falando e quem também está ouvindo, você vai pagar um preço alto, a pessoa paga um preço alto. Um versículo que é bem interessante, que está lá em Levítico 19, 16, diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram consequências de um pecado. O que ele fala aqui nesses dois versículos? É para não espalhar essas calúnias. Porque tanto o que está falando e o que está ouvindo vão sofrer, como ele diz aqui, consequências do pecado, deste pecado. Ele diz, se você tem alguma mágoa no teu coração de alguém, do teu próximo, do teu irmão, ele diz... repreenda com franqueza, procure a pessoa e fale, mas não fique disseminando isso para as outras pessoas, contaminando a outros, porque isso vai trazer um prejuízo e uma consequência não só para quem fala, mas para quem está ouvindo. Porque tem pessoas que podem falar assim: eu sou aquela pessoa, se alguém começar a falar mal de alguém, eu me calo, eu não participo. Mas a partir do momento que você está sentado, sentada, ou você está próximo ouvindo isso, você também traz consequências. Você tem que evitar esse tipo de coisa. Você tem que sair de perto, você tem que fugir desse tipo de coisa. Como a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Você tem que, se possível, você exorta o irmão com amor, e ensina esse irmão com amor para que tire ele deste engano, da maledicência, da calúnia. Ou se não, se tem uma situação que não dá para você falar, porque o correto é a gente ser o pacificador, a pacificadora. O assunto não é sobre isso, mas isso também traz nuances. E não você atiçar fogo, você continuar incentivando, ainda que passivamente. Então, tanto o maledicente ativo que fala como o passivo vão trazer consequências para a sua vida. É isso que a gente entende nessa referência bem aqui. A Bíblia também diz, lá em Marcos 7,
21 ao 23, assim: porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, como eu falei. Isso acaba contaminando não só a você, mas os outros, os que estão à volta, e é algo que é extremamente prejudicial. Lá em Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas, faz divisão, e o difamador, que também é alguém que cria e fala inverdades, separa os maiores amigos. Então tem pessoas que criam situações para fazer a divisão, inclusive ela pode ser usada para separar os melhores ou os maiores amigos. Olha o que o diabo faz. O diabo, desde que o mundo é mundo, ele trabalha na divisão, na dissensão entre nós, entre o corpo de Cristo. Nós que nos dizemos cristãos. A Bíblia também diz, e é uma referência bem interessante, lá no Salmo 15, a partir do verso 1, diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, a resposta, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha aí. O salmista, ele pergunta: quem é que vai para o céu? Quem é que vai ficar contigo? Com outras palavras, né? Quem é que vai morar no teu santo monte? Aí ele diz: pessoas íntegras, pessoas que são justas, pessoas que falam a verdade, pessoas que não andam falando mal de ninguém, criando mentiras, que não andam propagando injúrias, fofocas. Essas são as pessoas, porque ele é o Pai da verdade, que vão habitar. Agora, repito, eu quero deixar isso bem claro: não é o fato de você falar uma verdade de alguém que você sabe que é falar mal, que você sabe que vai prejudicar o outro, que te dá o direito de falar. Se você sabe que, ainda que seja verdade o que você está falando, para você até hoje era correto, porque eu estou falando não é mentira, ainda assim a Bíblia fala que isso é pecado. E pessoas que têm esse hábito, que já são conhecidas por serem assim, de divulgar e ser boca do diabo para emprestar, para falar mal do outro, ainda que esse outro, ao seu ver, não valha nada, ainda assim é errado e sempre vão te trazer consequências terríveis. Veja a sua vida. Se você é essa pessoa, reveja. Será que você não vive sempre num mar de mentiras, que as pessoas vivem falando de você também, ou você vive passando por situações de calúnia, de difamação, de perseguição? Talvez não seja apenas você às vezes coloca numa posição de coitadinho, mas talvez seja só uma colheita. Você está o tempo todo passando por correções de Deus, por colheitas que você passou e talvez ainda não se percebeu. Que esse vídeo sirva para você se despertar, para que você possa acordar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5,11 assim: mas agora vos escrevo que não vos associe com alguém que, se dizendo irmão, alguém cristão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, que é falar mal, ou beberrão, ou roubador, com esse nem ainda comais. Olha, ele diz que não é nem para sentar perto, não é nem para comer. Pessoas que vivem com esse hábito, pessoas que já têm isso no caráter dele, que a pessoa já é conhecida por falar mal do outro, de falar mentiras ou verdades, mas está propagando mal. Deus está dizendo através da sua palavra: esse você nem senta para comer. Se você sabe... Gente, eu não falei de uma pessoa que faz esporadicamente, não, que também é errado. Eu tô falando de pessoas que já vivem com isso, que já são conhecidas por isso. E talvez seja você essa pessoa que está debaixo de engano. E que a Bíblia fala declaradamente que pessoas desse tipo não herdarão o reino dos céus.
Como eu já li lá em Salmos. Inclusive em Apocalipse também fala sobre isso, que pessoas assim, elas não vão para o céu. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então nós precisamos nos livrar de todas essas coisas. E o que a gente está falando hoje é sobre exatamente a maledicência. Ele fala que nós temos que ser como crianças puras e buscar esse leite espiritual, conhecer a palavra de Deus e que venhamos crescer para a salvação. É um desenvolvimento, buscando nos parecer com Cristo. Que isso sirva de orientação para a tua vida, de libertação. Que você entenda que muitas das vezes, talvez você seja uma pessoa extremamente carente. E a gente pode tentar suprir nossas carências de várias formas. Tem muitas formas que você pode, não é o mérito do nosso assunto hoje, mas você pode buscar suprir de muitas formas. Mas uma delas é através da calúnia, é através da fofoca, é através da maledicência, da injúria, da difamação. Por que, Maica, você fala isso? Porque falar do outro atrai. Então as pessoas te olham, as pessoas te ouvem, as pessoas te dão atenção. Será que não chegou a hora de você receber atenção por quem você é? De verdade, por seus atributos, por algo de bom que você tenha e não por algo de mal que você não é, e que hoje você é conhecido, passou a ser conhecido por uma característica do diabo. Fica aí para você pensar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, curte se você gostou dessa mensagem. E eu quero te pedir a tua participação. Comenta aqui embaixo o que você achou, dá a tua opinião, conta alguma experiência ou diz algum tema que você tem curiosidade, que você queria que fosse tratado, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.